Bom, pessoal, a gente vai para a nossa última aula sobre estrutura atômica, tá bom? Nossa última aula de atomística é sobre os modelos atômicos mais recentes, né, que têm aparecido para a gente. Eu já expliquei na última aula para vocês que Dalton, Thomson e Rutherford, eles pertencem ao quê? Pertencem ao que nós chamamos de teoria atômica clássica, porque eles se baseiam nas leis da física clássica, que é a mecânica clássica, para descrever os modelos atômicos. Agora, o Bohr, ele inicia os modelos atômicos quânticos, que ele se baseia nas teorias da física quântica, né? No estudo da física quântica. Ele não é o único, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre orbital atômico e hibridização de orbital, que é justamente um assunto aí relacionado aos modelos quânticos, tá? Assuntos que têm voltado a aparecer, eles caíam lá nos anos 90, nos vestibulares, tá? Por um tempo eles desapareceram pelo fato de não terem nenhuma associação direta com a de aplicação, de cotidiano, mas até no Enem eles voltaram a aparecer. Então a gente tem que voltar a comentar deles, não é mesmo? Vamos primeiramente dar uma olhada nesses conceitos iniciais, tá? Vou apresentar para vocês uma série de conceitos para a gente poder chegar numa definição e numa interpretação do que é um orbital, do que é um número quântico. Vamos lá, ó. Conceitos iniciais. O de Broglie, ele vai primeiramente sugerir o quê? Ele sugere que o elétron ele tem um comportamento dual. Toda vez que eu falo dual, eu me refiro a duplo. O elétron ele tem um comportamento duplo. Uma hora ele é onda, uma hora ele é partícula. Ele é onda e partícula ao mesmo tempo, digamos assim. Então o de Broglie fala o quê? Olha, o elétron ele tem um comportamento dual. Onda, partícula. Quando eu falo que o elétron tem comportamento de onda, eu quero dizer que ele tem energia, tá? Ele é uma onda. Então ele, na verdade, ele está mais relacionado com energia. Quando eu falo que ele é uma partícula, eu estou me referindo que ele é matéria. Tá bom? É isso que o de Broglie fala. Olha, o elétron ele tem um comportamento dual. Ele se comporta como onda e partícula. Ou, em outras palavras, ele se comporta como energia e como matéria ao mesmo tempo. A gente tem que pensar que antes disso, o elétron era apenas uma partícula. Por quê? Porque nós estávamos na física clássica, nos modelos atômicos clássicos, que encaravam o elétron como uma partícula. Agora o elétron passa a ter esse comportamento dual, duplo. Ele é energia e matéria ao mesmo tempo, tá bom? Isso é o que o de Broglie vai dizer pra gente. E é isso que vai dar início aí ao estudo dos modelos quânticos, tá bom? Que também não param por aqui, né? Essa aula que eu estou dando é uma aula de ensino médio, tá? Além disso, nós temos o Heisenberg. O Heisenberg ele vai enunciar o que a gente chama do princípio da incerteza de Heisenberg. Tá? Ele fala que a gente não tem como determinar a posição e a velocidade do elétron simultaneamente. Tá bom? Como assim, Lucas? Eu não consigo saber onde o elétron está e com qual velocidade ele está. É isso que o Heisenberg fala, é o princípio da incerteza. Eu não consigo determinar a posição e a velocidade do elétron ao mesmo tempo. Então, vamos interpretar isso. Eu não consigo saber exatamente onde o elétron está com precisão, porque ele se movimenta. Eu consigo ter uma noção de onde ele pode estar. Existem regiões que é mais provável de encontrar o elétron, mas com certeza eu não posso dizer nada, tá? Então, isso é o princípio da incerteza. Eu não consigo saber com precisão a posição e a velocidade do elétron. Eu posso ter uma noção de onde ele está, muito provavelmente, mas com precisão eu não consigo determinar isso. Bom, nós vamos voltar a falar disso já já. Bom, se baseando nisso, o Schrödinger ele monta, né, através dos estudos dele, uma equação que é a equação de Schrödinger, que é essa equação que eu coloquei aqui só por curiosidade, tá bom? Lógico que ninguém vai usar isso, pelo amor de Deus, tá? Em química quântica, por exemplo, a gente nem
faz nada com essa equação assim de cálculos, a gente usa ela, a gente entende as partes dela, o que ela significa, o que cada parte dessa equação significa. A gente nem usa essa equação do jeito que ela está aqui, a gente modifica um pouco ela. Então assim, mas ninguém, isso aqui é só por curiosidade, tá? Já me perguntaram várias vezes qual era a equação. E eu não tinha lá para colocar, para mostrar, né? Porque eu acho que eu não decoro essa porcaria aqui. Mas vamos lá. Então a equação de Schrödinger, né? O que ela me mostra? Ela descreve justamente o comportamento dual do elétron. Ela descreve essa dualidade do elétron. Então, pessoal, o de Broglie fala que o elétron tem comportamento dual. O Schrödinger, ele cria uma equação, que é a equação de Schrödinger, super famosa na física quântica, que justamente descreve esse comportamento dual. Ela mostra pra gente essa dualidade onda-partícula. Essa equação ela tem esses componentes de onda e partícula. Tá. Só que dessa equação saem o conceito de orbital e sai o conceito de número quântico. Para isso eu vou recorrer aos meus conhecimentos matemáticos para vocês entenderem. Tá? Eu vou fazer aqui um post-it. Vamos lá, ó. Vamos ver se eu ainda sei minimamente aqui matemática, né? Ó, vou escrever assim, ó, f de x igual a x ao quadrado. Isso é uma função de segundo grau. Isso eu ainda lembro. A função de segundo grau, ela tem um gráfico, que é uma parábola. Eu nem sei, gente, se esse gráfico é desse jeito que eu tô fazendo, tá? Eu acho que é, mas se não for, vocês ignoram. É uma parábola, não é? Só que ela também tem uma raiz. Não tem? Que seria o valor que resolve essa função, que vai fazer zerar a função. Então pensa assim comigo. Toda função matemática, ela vai ter aqui, né? Não sei se toda, porque eu não sou professor de matemática, mas vamos pensar. A função na matemática, ela tem um gráfico, uma representação gráfica, e ela tem uma raiz, um valor que resolve ela. Um valor numérico que resolve essa função, que faz ela zerar. Concordam comigo? Conhecimentos matemáticos, né? Gente, a equação de Schrödinger é uma equação, não é? Então ela também tem que ter um gráfico, ela também tem que ter uma raiz, um valor que resolve ela. O gráfico da equação de Schrödinger, os diversos formatos de gráficos são os orbitais. O orbital, que a gente ouve falar, qual é a definição mais correta dele? O orbital é a representação gráfica dessa equação. Dessa equação de Schrödinger. Toda equação tem que ter um gráfico. O orbital, na verdade, ele é uma representação gráfica dessa equação. Nada mais do que isso. Essa é a definição de orbital. Ah, mas eu ouvi falar que orbital é o lugar mais provável de encontrar o elétron. Isso não é a definição de orbital. Isso é a interpretação que a gente vai ter de orbital. A definição é essa. É uma representação gráfica da equação de Schrödinger. E o que é um número quântico? Número quântico são os números que resolvem a equação, como se fossem as raízes, tá? São os números que resolvem essa equação. Schrödinger. Ah, mas eu ouvi falar que número quântico é o endereço do elétron. Sim, mas isso é uma interpretação, isso não é uma definição, tá? Vocês acham que o Schrödinger escreveu lá no artigo dele publicado: o número quântico é o endereço do elétron, Rua Boa Vista, Campos Sales? Não escreveu isso, tá bom? Então, assim, a gente tem que saber a definição e também a interpretação. Tem que saber os dois. Vamos primeiro falar de definição. A equação de Schrödinger te mostra o comportamento dual do elétron. O que é o orbital? É o gráfico dessa equação de Schrödinger. Isso é a definição. Número quântico é o valor numérico, são os números possíveis que fazem a gente resolver essa equação. Tá bom? Isso daqui, dificilmente algum vestibular vai cobrar de vocês. Acredito que não vão. Só que eu acho que vocês têm que saber disso. Tá? Para que a gente possa entender as coisas de modo mais natural. E não simplesmente decorar, memorizar e tornar tudo mecânico. Tá? Eu acho que faz muito mais sentido quando a gente entende as coisas e não decora elas
né? Mesmo que seja uma coisa que ninguém vai perguntar uma definição exata de orbital, mas você saber isso te ajuda a compreender de modo mais tranquilo o conteúdo, tá? Agora nós vamos para aquilo que vocês sabem, que são as interpretações do que é o orbital e do que é o número quântico. Agora que a gente já sabe o que realmente eles são, a gente pode interpretar eles e usá-los. Vamos lá então. Vamos agora, neste momento, então, falar de orbital. Orbital, vocês já sabem que é o gráfico da equação de Schrödinger, é a representação gráfica. Mas qual é a interpretação que eu dou para ele? Para a gente poder usar agora. A interpretação que eu dou é que o orbital é a região com a maior, com alta probabilidade de você encontrar o elétron. Lembra que eu disse para vocês que pelo princípio da incerteza, eu não posso definir onde o elétron está? Eu não sei onde o elétron está, pelo princípio da incerteza. Então o elétron ele pode estar aqui, pode estar aqui, 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 aqui. E tem vários lugares que ele pode estar, né? Então, esses vários lugares que ele pode estar é o que eu vou chamar de orbital. Vocês já devem ter visto esse desenho de um orbital, né? Então, o orbital é a região com maior probabilidade de encontrar o elétron. Isso não é a definição, pessoal. Isso é a interpretação que eu dou ao orbital. Tudo bem, a interpretação, isso daqui que está aqui é mais importante do que o que estava na folha passada. É o que eu disse. Isso aqui é importantíssimo. Mas a gente tem que saber a definição na verdade também. Tá? Então, orbital seria essa região com uma probabilidade altíssima de você encontrar o elétron, já que eu não posso determinar com precisão. Então, eu defino o orbital como uma região de maior probabilidade de encontrar o elétron. Quem são os orbitais, gente? Vocês já conhecem. É o SPDF. Aquilo que a gente chamou de subnível na aula passada, a gente chama de orbital agora. SPDF, então, antes eles eram subníveis. Agora eles passam a ser os nomes dos orbitais. Tá? Orbital S, orbital P, orbital D e orbital F. Tá bom? Essas letras não são aleatórias, não sortearam o alfabeto e botaram. Eles vêm de quê? De abreviações. S vem de Sharp, P de Principal, D de Diffuse e F de Fundamental. São abreviações no inglês. Tá bom? O orbital S, por exemplo. Vamos falar do orbital S e do P. Por que o S e o P? Porque o S e o P eles são os mais importantes na química orgânica, então a gente tem que saber eles melhor. O D e o F a gente quase não trabalha, graças a Deus. O orbital S. O orbital S é um orbital esférico. O formato dele é esférico, porque lembra que ele tem que ter um formato, ele é um gráfico. O orbital não passa de um gráfico de uma equação. Então, o orbital S ele é esférico. Agora, o orbital P ele é como se fosse um halter de academia, um pezinho daquelas de academia. Duas bexiguinhas coladas. Ele é esse daqui. Só que ele pode ser assim. Ele pode ser assim. Ou ele pode ser assim. Ele pode ser em 3 eixos. Esse orbital P, a gente chama ele de PZ. Porque ele está no eixo Z. Não é Y, tá? É Z. Esse orbital aqui, ele está no eixo X. Ele é o PX. E esse orbital que está inclinadinho, ele é o PY. Então, o orbital P ele tem 3 orientações espaciais. Ele pode estar na orientação do eixo Z, no eixo X ou no eixo Y. Eu tenho 3 variedades, 3 tipos, 3 orientações de orbitais P. Tá bom? O D, por exemplo, a gente vai ter 5 e o F 7 possibilidades. Portanto, nós não vamos desenhar eles, tá bom? De modo algum. Vocês têm na apostila esses desenhos assim, maravilhosos, assim, coisas de primeira linha. Você tem que ver que coisa linda é. Tô procurando aqui se tem algum perto, mas não tenho, tá? Foda-se, não vamos usar mesmo, tá? Então, orbital é isso. Vamos focar no orbital S e no orbital P. Vamos agora para os números quânticos, que eu acho que é a parte mais dificinha aí de entender, que nós temos que criar estratégias para resolver, tá? Vamos para os números quânticos. Bom, a gente já sabe a definição de número quântico, tá? Ele é um número que resolve aquela equação de Schrödinger. Mas qual é a interpretação que eu dou para poder ser viável usar e resolver um exercício? Vamos pensar e entender que o número quântico é o endereço do elétron.
Tá? É ele quem me diz onde o elétron está. Tá? Ou pelo menos que me dá esse direcionamento, já que eu não posso dizer com precisão. Ele me diz o endereço do elétron. Tá? Eles caracterizam o elétron. Então vamos lá. Enquanto o orbital é aquela região onde eu posso encontrar o elétron com maior chance, com maior probabilidade, o número quântico é o endereço do elétron. Você não tem você não tem cidade, bairro, rua e número? Então, o elétron tem número quântico principal, secundário, magnético e de spin. Também são 4 números quânticos para dizer onde ele está. Vamos começar pelo número quântico principal, que é o que a gente chama de N. Tá? Número quântico principal. O número quântico principal, ou N, ele sempre me refere à camada do elétron. É como se fosse tua cidade. Tá? Então, ele é uma noção muito ampla. Ele seria o equivalente à cidade, endereço. Tá? Ele sempre me diz a camada. As camadas não vão de 1 até 7, então o número quântico principal ele vai de 1 até 7. O N ele varia de 1 até 7, já que nós temos 7 camadas e o N justamente me representa a camada. Bom, e o número quântico secundário? Esse é o principal. E o secundário ou azimutal, que é o L? Ele tem a ver com o subnível, ou então, vamos trocar essa palavra, nós já trocamos aqui, vamos trocar por orbital. Ele me diz o orbital, é como se fosse o teu bairro, já é um pouco mais preciso. Então, olha só, como que ele pode ser? S, P, D e F são os orbitais, não são? Então, o S vale 0, tá? Então, ó, se o orbital for S, o L vale 0. Se o orbital for P, o L vale 1. Se o orbital for D, vale 2. Se o orbital for F, vale 3. Então, o número quântico principal vai de 1 até 7, porque é o número de camadas. Ok. O número quântico secundário ele vai de 0 até 3. Depende de qual é o orbital que a gente está se referindo. Bom, vamos àquele que é o problema, né? Esse aqui é sempre uma porcaria para explicar. E vocês só entendem todos perfeitamente quando a gente fizer exercício. Exemplo, já já. Vamos lá, número quântico magnético agora. É o ml, tá? Minúsculo, L minúsculo, tá? Se eu colocar maiúsculo, eu vou achar que é volume. Número quântico magnético. Pessoal, eu não disse para vocês que o orbital P podia estar em 3 eixos? Nós não temos 3 tipos de orbital P, o Px, o Py e o Pz? Então, é justamente isso. O número quântico magnético, ele me diz o quê? Ele me diz a orientação, o tipo de orbital. Então, assim, ó, o número quântico secundário, ele me diz que é o orbital P. Tá, mas e o magnético? Qual P que é? É o Px, é o Py ou é o Pz? É o número quântico magnético quem te diz. Ele diz como que esse orbital P está orientado, para qual eixo. Tá? Só que qual que é a parte difícil dele? Se é que já não está na parte difícil, né? A parte difícil, pessoal, é entender como que ele varia. O ml, ele varia de menos L até mais L. Sempre passando pelo zero. O que significa isso? Vamos lá, mais um post-it. Ó, pensa assim comigo. Se o orbital for P, vamos pensar para o orbital P. Quando o orbital é P, o número quântico secundário vale 1. Então, o que você vai fazer? Não é 1? O orbital P não vale 1? Então, você vai pensar assim, ó. Menos 1, 0, mais 1. Menos 1, 0 e mais 1 são os números quânticos magnéticos desse orbital. Eu comecei no menos e fui para o mais, passando pelo zero. Vamos pegar o D.
No D não vale 2 o número quântico secundário? Então eu pego esse 2 e faço essa regrinha, ó. Menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2. Então eu fui de menos 2 até o mais 2 passando pelo 0. E a mesma coisa. F não vale 3, o secundário? Então o magnético vai ser como? Menos 3, menos 2, menos 1, 0. Mais 1, mais 2, mais 3. Eu não disse para vocês que esse número magnético, quântico magnético, ele me mostra o formato, o tipo de orbital? Então, ó, menos 1, 0, mais 1. Ó, 1, 2, 3 possibilidades. São essas 3 possibilidades que eu tenho para o orbital P. Eu não disse que o D ele tinha 5 formatos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 formatos. Eu não disse que o F tinha 7 formatos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lucas, e o S? Uai, o orbital S não vale 0? Então eu não consigo fazer de menos 0 a mais 0. É só 0. Só tem uma possibilidade. Tá? Então, assim, se você não entendeu isso, é bom você voltar nessa parte, compreender melhor, me procura. Tá? Porque agora a gente vai falar um pouquinho de como distribuir os elétrons nos orbitais. Pode ficar tranquilo, quando a gente chegar na parte final aí, que é a parte de fazer exemplozinhos, vocês vão perceber que é bem mais fácil do que parece, tá? Vamos agora, então, falar sobre o número quântico de spin, né? Perdão, faltou um antes. Vamos falar do número quântico de spin. O número quântico de spin, ele tem a ver com a rotação do elétron. Tá? Considerando o elétron como uma partícula, mas agora, né? Ele seria aí, digamos aí, não é a melhor definição também, mas não vamos entrar em detalhes, ele seria a rotação do elétron. Tá? O número quântico de spin, ele é o ms. Tá bom? O ms, ele pode ser mais meio, é uma notação, uma representação que a gente cria. Ou ele pode ser menos meio. O menos meio a gente representa por setinha para cima. O mais meio como setinha para baixo. É uma convenção. É um acordo que a gente faz. Tá? Uma regra. Mas já vi questão de vestibular mandando usar o contrário. Então assim, ó. O certo é você usar setinha para cima é o menos meio. Setinha para baixo é o mais meio. Se for para usar o contrário, o vestibular avisa. Se ele não avisou, é isso. Tá? Vamos falar um pouquinho agora. Eu sei que os conceitos de números quânticos ainda estão meio vagos. Vocês não têm noção de como usar isso ainda direito. Mas vamos por partes que a gente vai chegar lá. Vamos falar sobre a distribuição eletrônica por orbital. Como que eu faço uma distribuição eletrônica por orbital? Primeiro, princípios para você distribuir os elétrons por orbitais. 1. Princípio da construção. O primeiro princípio é o princípio da construção. Os orbitais com menor energia devem ser preenchidos primeiro. Tá? Primeiro você preenche o orbital com menor energia. Tá? Já vamos ver o que é isso. 2. Princípio da exclusão de Pauli. Tá? Cada orbital só pode ter 2 elétrons, no máximo. Você nunca coloca aí mais de 2 elétrons para cada orbital, tá bom? Só que esses 2 elétrons eles têm que ter spins opostos. Se um está rotacionando num sentido, o outro tem que rotacionar para o sentido oposto. E a regra de Rand. Adiciona-se um elétron para cada orbital vazio. Então a gente sempre adiciona da esquerda para a direita. E depois a gente volta preenchendo com os elétrons restantes. Vamos ver o que é isso, pessoal? Vai ficar mais prático de entender. Ó, aqui eu tenho o orbital P. Eu vou fazer como exemplo o orbital P. O orbital P ele pode ser Px
PY e PZ. Vocês já sabem disso. Por isso eu coloquei 3 casinhas. Tinha uma quarta casinha aqui, mas eu coloquei errado, tá? São 3 casinhas. PX, PY e PZ. Como que eu preencho? Vamos supor que eu tenho 4 elétrons. Vamos supor que eu tenho aí 4 elétrons para encaixar nesses orbitais. Tem que encaixar 4 elétrons aqui. Como que eu vou proceder? Você vai fazer assim, não são 4 elétrons? Você começa da esquerda para a direita. Sobrou, você volta do começo, só que completando com spin oposto. Não são 4? Então, ó, 1, 2, 3. Preenchi todo mundo, volta do começo, preenchendo com spin oposto. 4. É assim que a gente faz. 1, 2, 3, coloca o último de ponta cabeça, 4. Lucas, se fosse 5, aí você ia colocar 5 aqui. E se fosse 6, você ia colocar 6 aqui. Tá? E se fosse 7? Não vai ser, porque o orbital P só vai até 6 e vocês já sabem disso desde a aula de distribuição eletrônica. Tá bom? Detalhe, vocês perceberam que às vezes, né, o spin fica sozinho, às vezes tem o parzinho. Então, isso daqui a gente chama de elétron desemparelhado. Isso é um elétron desemparelhado. Tá? Quando o elétron está sozinho, quando ele não tem o spin complementar de ponta cabeça, ele é um elétron desemparelhado. É esse elétron que consegue fazer, ele faz ligação química. Né? É esse elétron que é o responsável por fazer ligações químicas. Tudo bem? Esse elétron aqui, ele está emparelhado, ele está com o parzinho dele. Ele não quer fazer ligação química, ele já está completado pelo par. Esse daqui não. Tá louco por uma ligação. Beleza? Vou pausar esse vídeo para que a gente possa agora ter um vídeo só para fazer exemplos e terminar o assunto.